nosso Núcleo de Estudos Aplicados a Organizações de Utilidade Social, NOUS. Eu estou com um barulho de fundo aqui, não sei se dá para ouvir, que é o pessoal da escola que resolveu cortar grama. E eles chegaram bem aqui atrás da minha sala, então espero que esse barulho não atrapalhe aí o áudio. Então, a gente está gravando esse momento para depois colocar no nosso canal do YouTube, que eu nem sabia que a gente tinha, mas parece que a gente tem. Então, o professor Laércio, junto com Clara e mais colegas aí, estão tentando deixar o canal ativo aí para a gente colocar lá todas nossos debates, apresentações, contribuições, né? Então, só para situar, a gente tem feito esses seminários desde o ano passado, né? E a gente trabalha da seguinte forma: quando temos duas apresentações, ele dura 2 horas. Meia hora uma apresentação, com meia hora de debate, meia hora outra apresentação, com meia hora de debate. Quando temos uma apresentação, que é o caso de hoje, a gente tenta ficar em torno de 1 hora, né? Já se passaram 20 minutos, então a gente tem aí, eu acho que se a gente terminar lá pelas 3 e 4 horas, né? 10 para as 4 horas, a gente vai estar aí com 1 hora. Não, 3 e meia, né? 3 e meia, a gente vai estar com 1 hora e meia, 1 hora e 10, na verdade. Vai ser bem interessante, tá? Esses seminários, eles são abertos, a gente faz eles são para o núcleo, voltados para o núcleo, com temas que o núcleo trabalha, com pesquisadores do núcleo, mas a gente abre, né? A gente manda o link, a gente divulga, então qualquer pessoa interessada pode participar, tá? Inclusive, a gente tem abertura para convidados, novos temas, a gente faz uma programação anual aí, que a gente já fez, né? Para esse ano, pelo menos até outubro. A gente prioriza os nossos estudantes, mestrandos, doutorandos, suas teses, dissertações, mas também professores, colegas, né, parceiros aí do núcleo ou convidados externos, tá? Então, fiquem bem à vontade para propor, mesmo que a gente tenha um plano, todo plano pode mudar, né? Fiquem bem à vontade para propor aí alguma coisa aí no meio do caminho, tá? A gente tem feito online, né, para facilitar para todo mundo, sem excluir a possibilidade de estarmos, pelo menos a equipe aqui de Salvador, juntos, qualquer dia desse, para tomarmos um café e aproveitarmos e fazer esse debate. Então, essa apresentação que eu vou fazer hoje, o foco dela é no processo de pesquisa, né? Porque a gente tem um momento chamado seminários de pesquisa. Então, eu vou falar alguns resultados que a gente já alcançou no projeto. Não se assustem com os 43 slides, eu não vou falar todos, apresentar todos, tá? Eu vou focar nos primeiros, que é realmente nas decisões e concepção da pesquisa, que a ideia é mostrar um projeto de pesquisa, né? Que ainda está em andamento, para que a gente aprenda a compartilhe tomadas de decisão, dificuldades. E aí eu queria destacar a importância de pessoas como Laís, que participou mais fortemente na parte de coleta de dados, de análise, Emily também, que ajudou bastante nas análises, professor Laércio Moraes também, né? Então, a gente tem pessoas aqui que estão muito voltadas, né, para essa parte do projeto. E temos outras pessoas na equipe que estavam mais voltadas para a parte de concepção do projeto. Então, a equipe é uma equipe relativamente grande. Então, eu vou tentar assim, ser bem breve e deixar a gente realmente que vocês perguntem como foi, qual foi a dificuldade, como é que vocês decidiram isso, sabe? Para a gente poder falar mesmo do processo de pesquisa, tá? A nossa pesquisa, ela é financiada pelo CNPq para fazer um levantamento dos bancos comunitários no Brasil, tá? Ela começou em março, mais ou menos, de 2022, e ela vai até março de 2024, né? 22, 23, 24, são 3 anos de pesquisa. E a gente, na época, montou uma equipe, né? A gente montou uma equipe relativamente grande, essa equipe cresceu. Eu botei as fotinhas.
E essa equipe cresceu e ela mudou também ao longo do tempo, tá? Nós começamos com cerca de 13 pesquisadores, incluindo doutorandos, mestrandos, né? E como é que a gente escolheu essa equipe? A equipe, ela foi... Primeiro que o edital exigia que nós tivéssemos um número X de doutores para poder entrar numa faixa de financiamento melhor, né? Então, eu fui escolher alguns amigos mesmo que trabalham no campo, que são interessados no tema, né? E de instituições diferentes. Então, esses foram os critérios iniciais, né? E aí fomos agregando outras pessoas. Já depois do projeto aprovado, nós começamos a fazer as reuniões e nós fomos convidando pesquisadores que estavam trabalhando com o tema em outros estados do Brasil. E aí nós tivemos a professora Carolina Pupo, de São Paulo, tivemos a professora Mariane, do Piauí, e tivemos outras pessoas também de outros estados que acabaram não seguindo no projeto, e aí por isso eu não coloquei aqui. Então, a gente acaba que tem braços aí, né, em outras instituições, em outros estados, pensando muito na ideia de coleta de dados, tá? Esse projeto, lá em 2020, ele foi pensado por mim, pelo Sandro, do IPEA, e pelo professor Leonardo. A gente queria fazer um segundo levantamento, né, que a minha tese pode ser considerada o primeiro levantamento dos bancos comunitários no Brasil, em 2012, 13, né? Então, eu queria repetir isso, mas com mais legitimidade dentro da rede de bancos comunitários, com outros colegas, né, aperfeiçoando esse processo. Então, nós levamos a ideia de fazer um levantamento para a rede de bancos comunitários e eles aprovaram a ideia. Isso foi lá, gente, no início da pandemia, tá? A gente não teve edital, não teve oportunidade, não teve nada. E aí, quando surgiu o edital, a gente aproveitou a oportunidade e escreveu o projeto e aprovamos o projeto no CNPq. Falando de recursos mínimos, né? A gente encheu a equipe de doutor para poder entrar numa faixa mais alta de financiamento. A ideia era fazer realmente visitas em loco. A equipe tinha que ser grande também para a gente poder botar duplas, para viajar juntas, né? Separar as regiões do Brasil e essas subequipes irem em loco, aplicar o questionário, conhecer as experiências, porque foi assim que eu fiz na tese, né? Eu fui até as experiências e tinha uma equipe também da incubadora tecnológica, que o Leonardo participou na época, que fez, também me ajudou muito com os bancos comunitários da região Nordeste, né? Então, eu queria repetir esse feito, porque a gente sabe que é difícil encontrar esses bancos comunitários, é difícil fazer uma coisa mais via internet e tal. E aí a gente desenhou assim o processo, mas o CNPq cortou, assim, digamos que, sendo bem transparente, nós pedimos os 230 mil reais, né, e nós ganhamos 39 mil reais, sendo que desses 39 mil, uma bolsa PIBIC de 12 meses e uma bolsa técnico, né, auxiliar de pesquisa de 12 meses também. Então, isso, os 39 com as bolsas. Então, sobrou basicamente quase nada, né? Uns 20 mil reais de recurso, né? Divididos em equipamento e terceiros. Então, a gente ficou bem limitado, não dá para fazer nenhuma viagem, né? De coleta de dados, ao menos. Então, a gente ficou com esse orçamento no final das contas. Obviamente que todo projeto com equipe grande, algumas pessoas se engajam mais, outras menos, né? Outras se engajam mais em algumas fases, outras se engajam mais em outras fases. Isso é normal, é natural, tá? Então, aqui no primeiro slide, eu coloquei as duas subequipes que mais se engajaram, né?
que foi na coleta de dados e na análise de dados, tá? A gente teve uma bolsista também, Sibeli, que contribuiu durante 2 meses, mas ela decidiu sair, então ela não... Ela contribuiu mais no iníciozinho da coleta, não sei nem se a gente chegou a coletar alguma coisa, Laís, acho que coletamos dois questionários só, né? Aí eu não tinha foto dela, por isso que eu nem coloquei. E a gente também, nós tivemos também pesquisadores que contribuíram na coleta e saíram, né? Por exemplo, a Camila Amaral, que é professora na Federal do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, estava no IPEA na época como pesquisadora, então meio que o IPEA emprestou ela para a gente, né? Não full time, mas em algum momento, e ela ajudou bastante durante os 2 meses, a coletar dados dos bancos sanitários em Minas Gerais, tá? Mas ela não está mais no projeto, enfim. Então, a gente tem uma equipe relativamente grande, com pessoas que participam menos ou mais, dependendo do dia, da hora, do assunto, e temos sangue novo na equipe, né? Nós temos a Emily não é tão nova, apesar de ter participado de poucas reuniões, porque houve poucas reuniões, né? Mas ele vai fazer 1 ano com a gente já, é nossa bolsista PIBIC, vinculada ao curso de contabilidade aqui da UFBA. Nós temos a mestranda, coloquei doutoranda, mas é mestranda, a Amanda, né? Que não sei se ela está aqui, acho que não. Deixa eu ver se ela está aqui. Que ela está fazendo um mestrado. A Amanda, ela vai contribuir muito mesmo com a coleta de dados do que a gente vem chamando de bancos municipais, né, que não fazem parte dessa apresentação hoje, porque a gente tem pouquíssimos dados coletados. E nós temos a mais nova bolsista, que é a Clara Freitas, que eu já falei dela na reunião da semana passada. Foi uma bolsista PIBIC aqui da UFBA. Botei o FAO, mas é porque eu aproveitei, viu, Clara, a caixinha de outro e acabei deixando aqui o FAO, mas é UFBA. E Clara vai nos ajudar muito, muito, muito com o site, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, bem-vinda, Clara. Foi selecionada aí no meio de 30 pessoas. Então, a gente tem aqui pesquisadores de vários lugares. Tá? Então, a gente tem essas 2 subequipes, coleta e análise, e uma equipe grande aí na retaguarda. Bom, dá para ver que passou? Bom, Sim. é o seguinte, eu vou focar muito nessa concepção, né, do projeto. Então, a gente montou essa equipe montada, começamos a fazer reuniões mensais, tá? Essas reuniões mensais foi basicamente de maio de 2022 até agosto, setembro, para construir um instrumento de coleta de dados e pensar também na estratégia de coleta de dados, tá? Então, a gente construiu um questionário com 6 dimensões, né? Essas 6 dimensões que estão aí aparecendo. Cada dimensão dessa tem várias questões. Nós tentamos fazer um questionário mais enxuto, né? Mas acho que a gente não conseguiu muito fazer um questionário muito enxuto, mas conseguimos, acho que, ter um instrumento bem completo, né, da realidade dos bancos comunitários. Então, nós passamos várias reuniões construindo esse questionário, dimensão por dimensão, né? E, ao final, nós enviamos esse questionário para 2 lideranças da rede de bancos comunitários darem uma olhada, darem um pitaco, conversamos com eles também, e, a partir disso, mais algumas questões foram incluídas, né? Principalmente na parte aberta, tá? Na parte da dimensão 6, que, na verdade, não é bem uma dimensão, mas é uma parte aberta de desafios e perspectivas, tá? Na dimensão 1, basicamente, as condições gerais dos bancos comunitários. Nome, endereço, estado, onde estão localizados, quem responde por ele, redes sociais, né? Se está funcionando, se está com dificuldade. Na dimensão 2, a gente focou no território, onde características tem esses territórios, né?
se é comunidade tradicional, se é cidade, se é município, se é rural, se é urbano, e outros aspectos associados. Na dimensão 3, a gente focou na gestão democrática e pessoas, né? Quantas pessoas estão dentro do banco, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas recebem, quantas pessoas são voluntárias, como que as decisões são tomadas, né? Quais os espaços de tomada de decisão. Na dimensão 4, é o coração dos bancos comunitários, né? Inclusão financeira, com práticas eles têm de inclusão financeira e também questões sobre a circulação da moeda social no território e as linhas de crédito, né, definidas e aplicadas por cada banco comunitário. Na dimensão 5, a gente chamou sustentabilidade, parcerias e articulações, já sabendo que a sustentabilidade dos bancos comunitários ela é muito voltada, muito atrelada às parcerias, né? E às articulações que eles conseguem fazer dentro e fora do território. E aí, para não parar por aí, a gente fez algumas questões abertas, tipo um roteiro sendo estruturado, né, de 5, 6 questões, 6, 7 questões, sobre os desafios e as perspectivas, perguntando o que eles acham que são os desafios do próprio banco, da rede de bancos. Perguntamos também sobre o que eles pensam sobre a plataforma É Dinheiro, que é a plataforma das moedas, né, digitais dos bancos comunitários hoje, o que eles pensam sobre os bancos municipais, que estão em franca expansão no Brasil. Enfim, conversamos com esses bancos comunitários. É muito importante dizer que as entrevistas foram online, né? Se deram de forma online. Como é que a gente aplicou essas entrevistas? Eu vou já adiantar um pouquinho, porque eu acho que é melhor falar agora isso, tá? Então, a equipe que a gente chamou de aplicadores, né, de pessoas que aplicaram o questionário, a gente dividiu uma subequipe dentro dessa equipe grande, para poder a comunicação ser mais fluida e tal. E nós fizemos o seguinte: a gente tinha o questionário impresso e nós tínhamos um espelho dele no Google Forms, tá? E aí o pesquisador, nós entrávamos em contato com os bancos comunitários via WhatsApp, marcávamos dia e hora, enviávamos um link de Google Meet ou outro, mas notadamente o Meet, e nós fazíamos uma entrevista online com esses bancos comunitários, né, com as lideranças, podia participar mais de uma pessoa no banco comunitário, e nós íamos respondendo a esse questionário físico, né, o pesquisador, perguntando e respondendo. E, na sequência, a gente lançava isso no Google Forms com comentários, né? Importante dizer também que, ao final de cada dimensão, nós tivemos, o pesquisador que aplicou aquele questionário podia colocar ali insights, impressões que ele teve, detalhes da entrevista, escrever alguma coisa. E o que fiquei muito feliz que muitos de nós, né, que aplicamos questionários, nós usamos bem esse espaço, né, de modo que a gente tem também uma parte quali, né, de dados quali importante nesse conjunto de questionários, na D6, que é tudo aberto, e também nessa parte depois de cada dimensão. Bom, com isso feito, né, a gente conseguiu ter algumas análises prévias dentro do próprio Google Forms, e depois a gente transferiu esse banco de dados para um Excel, né, e depois trabalhamos suadamente, digamos assim, em cima desse banco de dados, que estava muito, entre aspas, sujo, né? Sujo é uma expressão que a gente usa mesmo em pesquisa, para falar de banco de dados. Ele está sujo, ele está confuso, né? Tem muitas opções outros que podem ser reunidas em poucas, tem a mesma opção escrita de forma diferente. Então, a gente precisa pegar questão por questão, né, dentro de cada dimensão e padronizar melhor as respostas, tá bom? Então, a gente fez isso de setembro, agosto, mais ou menos, até
outubro, novembro de 2023. E, a partir daí, nós nos dividimos em subequipes de análise, né? Discutimos também como seria essa análise, e nós nos dividimos em duplas para poder fazer análises dessas dimensões. Então, a gente teve dupla Laércio e Emily com a dimensão 2 e 3, dupla Laís Ariadne com a dimensão 4 e 5, a professora Elane com as tabelas de microcrédito, porque foi uma coisa que deu um trabalho muito grande, então ela ficou sozinha com essa parte, né? E eu fiquei também sozinha com a dimensão 6, né? Que é essa parte de análise qualitativa. Então, nós fizemos isso separadamente, que foi uma análise basicamente descritiva, tá? E é o que a gente tem aqui, basicamente, hoje, pronto, né? Com algumas coisas a ajustar e tal, mas poucas coisas. Ainda temos ajustes para fazer, né? Que são as ressalvas que eu faço, porque na hora de fazer análise, de pensar cada tabela e tal, a gente acaba sempre mudando algumas coisas, né? E aí eu acabei tirando um banco, desconsiderando um, acrescentando outro, e isso mudou um pouquinho os percentuais, mas a gente, isso não, em termos de resultado, não muda muita coisa. Outro exercício que eu fiz também foi comparar com o survey de 2012, né? Como vem da minha tese, eu tenho mais domínio sobre esses dados, inclusive dados que não estão na tese, né? Não estão publicizados, mas estão separados comigo. Então, eu pude fazer algumas comparações muito, muito breves, muito poucas ainda, tá? E aí, o nosso próximo passo é fazer análises mais robustas, fazer cruzamentos, nos questionar, mas quantos bancos responderam isso e são daquele outro tipo, né? Para a gente poder ter um pouco mais de informação. A gente tem, basicamente, descrição do que foi aplicado, tá? Bom, aqui eu já resumi, basicamente, como que a gente empreendeu o survey. Por que essa pesquisa ela foi importante? Né? Eu estou falando, agora eu deveria ter falado isso primeiro, mas acabei me discorrendo aí. Por que essa pesquisa ela nasceu? Né? Por que um survey? Por que um levantamento? Né? Primeiro, porque desde 2012 que a gente não tem informação precisa sobre a rede de bancos comunitários. Nós temos listas, quando tem um evento, aí aparece uma lista de 50, uma lista de 60, aí nas palestras da rede de bancos, falava assim 150, 180, 148, né? Então, a gente tinha uma dúvida, né? Existe ainda essa dúvida, sobre quantos bancos existem, onde eles estão, se eles estão bem, estão funcionando, não estão funcionando, como é que está. Então, a gente precisa dessas informações. A segunda coisa, né, que foi a justificativa para o CNPq, é porque a gente defende que esses bancos comunitários, com suas moedas sociais, são mecanismos de desenvolvimento local, e neste projeto especificamente, nós os consideramos como instrumentos de política pública. Então, fazer um levantamento, compreender como eles estão, onde eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão atuando, serviria para orientar reforços para as entidades de apoio e fomento, inclusive gestores públicos, para apoiar esses bancos lá na ponta, tá? Então, a gente tem, esse é o nosso argumento central do projeto. Somado a isso, lembre que o projeto foi concebido lá no início da pandemia, e ele foi aprovado lá no final. Então, a gente precisava saber também como é que eles estavam, né? Como é que eles tinham enfrentado essa pandemia. Então, já não tinha informação, e já tinha a pandemia, e a coisa ficou ainda mais necessária, tá? Outra coisa, né, é que a gente tem hoje dois aspectos, duas coisas acontecendo na rede que estão mudando a cara da rede. Uma delas é a plataforma É Dinheiro, que foi implementada em 2015 e vem sendo adotada pelos bancos comunitários, né? Ou seja, as moedas e as linhas de crédito estão sendo
estão sendo feitas dentro da própria plataforma, né? Então, como é que isso está acontecendo? E também os chamados bancos municipais e moedas sociais municipais, ou seja, prefeituras baseadas na concepção com a orientação da rede de bancos comunitários, criando moedas sociais para transferência de renda direta. Então, a gente tem muita novidade ainda acontecendo no meio da rede, a gente precisava, então, esse levantamento, ele se mostrou ainda mais importante, tá? Então, nossa pergunta de pesquisa é como as moedas e os bancos se configuram como instrumentos de política pública, e a gente quer compreender isso, né? Mas só que o primeiro passo é o survey, mapear a rede de bancos comunitários, tá? Compreender esse uso das moedas em alguns territórios e construir um quadro de referência analítico. Eu coloquei isso em negrito, porque eu acho que com o que a gente tem hoje de dados coletados, a gente já consegue fazer essa análise, tá? Esse quadro de referência, basicamente, nos voltarmos para a teoria que a gente apontou como importante nesse projeto, né? Essa compreensão do uso da análise social nos territórios não precisa ser profunda nesse momento, a gente pode se ater a simplesmente a moeda, né? A dimensão 4, digamos assim, os dados sobre a moeda, cruzar com os dados do território, né, e ver se a gente consegue alguma análise. Mas os dois últimos objetivos específicos, que é a avaliação da utilidade social e depois fazer um compilado dos 4 objetivos específicos, a gente ainda não alcançou, né? E a gente está tentando alcançar isso via algum trabalho específico de teses ou dissertações que podem, né, de algum aluno que queira entrar esse ano que vem, para a gente tentar alcançar esse objetivo. Mas, digamos assim, que para efeitos do CNPq, né, a gente já consegue responder ao que propomos ao CNPq, ao órgão financiador, com esses 3 objetivos aí alcançados, tá? Bom, esses são os 3 aspectos, as 3 abordagens teóricas que nós estamos utilizando, né, no projeto, e sendo que a noção de território, a gente está estudando essa questão, eu estou mais solo, né? Estou mais sozinha nessa tarefa, mas eu não estou deixando de fazê-la, tá? Eu estou em parceria com um grupo de professoras de Grenoble, né, que são especialistas na ideia de território. Estamos discutindo a noção de território na França e no Brasil. Já tivemos 3 ou 4 reuniões. No entanto, como elas não falam português e só falam em francês, né, eu não consegui ainda agregar ninguém do grupo nesse grupo. Mas se alguém quiser fazer parte, tá? Quiser arriscar aí a compreensão do francês, seria muito importante. De toda forma, em algum momento, né, nós vamos construir aí um vínculo maior. De repente, eu estou pensando em trazê-las para a PEGS, para a gente poder fazer alguma coisa juntos aqui com o núcleo todo. Mas é uma abordagem teórica que perpassa o projeto, mas ela não é central, digamos assim, tá? Central em termos de análise, tá? Então, a gente basicamente está empreendendo a primeira fase, né? Nós tínhamos pensado em casos e visitas de campo que ainda podem ser feitas esse ano, mas vai depender muito do fôlego e do orçamento que a gente ainda tiver, que eu acho que eu vou ter que fazer esse levantamento, mas acho que é pouco. E a gente pensou em escolher 2 casos para avaliação de utilidade social, né? O que é importante dizer aqui para vocês, pessoal, é que, independentemente do prazo final do CNPq, o projeto continua. A ideia é que isso seja uma agenda de pesquisa e que, a partir dela, outras coisas vão sendo agregadas, como vocês vão poder ver logo, logo. Tá? Bom, então, o que a gente conseguiu em relação à fase 1? A gente conseguiu
entrevistar 79 bancos comunitários de uma lista de 167. Essa lista ela foi obtida cruzando listas de bancos, de contatos, de entidades de apoio e fomento, de entidades que encabeçam a rede de bancos comunitários, tá? E de pesquisadores que já tinham trabalhado com os bancos comunitários, como a própria professora Carolina Pulpo. Eu posso até dizer que nós partimos da lista dela, que era a mais recente, a tese dela é de 2022, né? E aí a gente foi associando a lista da incubadora aqui da UFBA, da ITES, a gente foi associando com a lista do Ateliê de Ideias, a gente foi associando com a lista do Banco Palmas, e foi tirando os repetidos e ficando com uma lista de, no final, 167, tá? E essa é a distribuição aí do total, então bem representativo, né, do quantitativo de bancos comunitários, se formos pensar nesses 167. Bom, não foi uma tarefa fácil, né? Foi muito difícil a gente fazer essas 79 entrevistas, né? Laís está aqui para não me deixar mentir, Elaine também. A gente marcava entrevistas, fazia uma agenda, e às vezes uma não podia, o banco só podia um tal horário, outro não podia, aí a gente marcava, depois o banco desmarcava, depois o banco não respondia mais, e tudo foi muito formiguinha, um por um, falando, marcando. Tinha semana massa, que a gente entrevistava 5, 6, tinha semana que não conseguia nada, né? Então, 2023 foi basicamente um ano, final de 2022, final de 2023 foi basicamente um ano em que a gente ficou aí nessa peleja, nesses 79, né? Considerando aí 4, né, 5 pesquisadores, 6 pesquisadores aplicando questionário, mais fortemente. Então, desses 79 entrevistas, a gente conseguiu fazer uma classificação, né? Há casos que os bancos realmente estão fechados ou não chegaram a ser implementados. A gente conseguiu identificar isso via entidade de apoio e fomento, ou outros bancos comunitários, não, esse banco era daqui do lado, mas né, não chegou a funcionar não, está fechado e tal e tal. A gente conseguiu essa informação via terceiros, né? Esses bancos que estão em cinza aí, outros disseram que não queriam participar da pesquisa. Nós tivemos alguns casos, 19 aí em azul, que o contato existia, a pessoa respondia, oi, tudo bem, vamos, mas não respondia mais, né? A gente não conseguiu fazer as entrevistas. Nós temos também um número significativo de contato não obtido, né, que a gente não tem um número do celular, a gente não tem um e-mail. Todos que a gente tinha e-mail, a gente mandou, basicamente ninguém respondeu e-mail. E nós temos em verdinho o que foi efetivamente aplicado, né? Sendo que, desses 79, 4 casos são casos muito diferentes, que a gente chamou de casos singulares. São casos que não se enquadram muito bem no questionário que a gente enviou, né? O caso do Banco Mumbuca, que é um misto de banco comunitário com banco municipal, mas que conseguiu responder bem as questões. O caso do Banco Fundinho, que é uma iniciativa meio que da universidade, que é mais uma moeda do que um banco. O caso do ICOM, que é, na verdade, uma ONG que usa a plataforma de dinheiro, faz transferência de renda, tá? Mas ele se intitula Banco Comunitário, então ele aparece na lista. E o Banco Cascata, do Rio Grande do Sul, que não tem linhas de crédito nem moeda, mas é meio que um clube de trocas, né? Então, é uma feira de trocas, é como se fosse um clube de trocas. Acho que tem moeda assim, né, Elaine? Acho que não sei se tem ou não tem moeda, mas enfim, não é bem um banco. Desses 4, eu resolvi manter o Mumbuca, porque o Mumbuca, querendo ou não, foi criado pelo Banco Palmas, nos moldes do Banco Palmas, apesar de ter começado só com a moeda, e ele tem o banco comunitário, tem a moeda né, social da prefeitura, que é estimulada pela prefeitura, mas tem o banco comunitário e eles têm linha de crédito, eles têm agente de crédito, eles têm conselho gestor, um monte de coisa. Então, a gente manteve porque
o questionário foi muito bem respondido, tá? Então, a gente tem, na verdade, 164 bancos comunitários, né, que a gente pode dizer que são tradicionais, desses 160. Isso se não aparecer mais nenhum, né? Caso singular aí nesses que a gente ainda não tem o contato. E aí, vejam a nossa dificuldade, né? A gente esgotou as possibilidades de obter esses contatos, né? Procuramos Instagram, procuramos Facebook, procuramos uma série de possibilidades. E a gente meio que esgotou essa coisa da nossa busca ativa, né? Para fazer esse survey. E aí a nossa estratégia agora mudou. A gente vai tentar fazer o que a gente está chamando de survey ao revés, para parafrasear aí a mirada ao revés da professora Rosana Bulhosa. A gente vai construir um mapa, né? E é por isso que Clara está aqui, foi selecionada com a nossos últimos 9 meses de bolsa, PIBIC, né? E agora a gente vai tentar construir um site parecido com esse. Esse aqui é o mapa dos clubes de troca, sistema de exchange local na França, os CELS, né? Seriam, entre aspas, os bancos comunitários deles, mas eles usam mais moeda, não tem linha de crédito, é outra coisa, mas vamos supor que fosse. Então, eles têm esse mapa, e aí eles conseguem, através de um sistema de cores e um mapa bem interativo, você passa o mouse em cima e ele mostra informações básicas de cada caso, né? O que está em preto aí está inativo, o que está em cinza não tem informação, e o que está em vermelho, informações confirmadas. Então, a gente quer fazer algo semelhante com os nossos bancos comunitários, com a lista de 167, tá? Que a gente consegue situá-los no mapa, porque tem município, né? E aí, a ideia agora é que a gente publicize esse site, né? E aí, Clara deu uma previsão aí de 4 meses, 5 meses, eu acho, para fazer esse negócio funcionar, para a gente publicizar isso no Instagram, entidades de apoio e fomento, reuniões da rede e tal, para que os bancos comunitários que não responderam à pesquisa e que estão no mapa, ei, estou aqui, eu quero apresentar, eu quero aparecer no mapa, vou dar informação, né? Ou então até aqueles que não aparecem no mapa falar, eu estou aqui, eu estou aqui no Distrito Federal, lá em Águas Claras e tal, como é que eu faço para entrar no mapa? A gente quer agora que os bancos comunitários se sintam interessados em fazer parte desse survey, tá? É a nossa estratégia que foi criada ao longo do processo de pesquisa. Isso foi a partir de reuniões com o pessoal da rede de banco, Joaquim de Melo Neto, Leonora, professor Jeová, que não participou muito de coleta e de análise, mas ele sempre aparece nas reuniões e ajuda, né, como faz a apresentação da pesquisa na França, então, que está lá, né? Então, a gente acabou reinvertendo a estratégia. Isso é interessante falar para vocês, que se não estava definido no projeto, tá? A gente mudou o plano, a gente resolveu, como o survey não conseguiu abarcar tudo, porque o survey, pessoal, apesar de estar representativo, nós queremos fazer um censo, porque a gente precisa de saber onde estão esses bancos comunitários todos. A gente entendeu que isso é mais importante do que aprofundar alguns casos, né? E aprofundar esses casos nos levaria, diante da ausência de recursos, né, do pouco recurso, nos levaria a, primeiro, fazer um número de casos insuficiente. E, segundo, buscar casos muito próximos da gente, aqui na Bahia, né? Ou lá no Piauí, através da professora Mariane. Ou seja, nos levaria a tentar compreender casos que a gente já compreende. Então, assim, e o survey é mais importante, porque a rede tem, não tem esses dados.
unificados, tá? Parênteses, ao longo desse processo, principalmente eu e Jeová, nós fomos compartilhando as informações, as inquietações, e Laís também, no evento que teve no Palmas, em abril do ano passado, nós fomos compartilhando com a rede, com a liderança da rede, principalmente, né, esses dados. Tá? Não a cada passo, porque é impossível, isso atrapalha o pessoal, né, que tem mais o que fazer, mas tivemos reuniões estratégicas importantes para apresentar, inclusive, esse site, essa ideia e tal. E uma dessas trocas, a lista de bancos comunitários, desses 167, com os contatos, foi enviada para Joaquim, Leonor e Marivaldo, que são os 3 cabeças hoje da rede de bancos comunitários, tá? Por e-mail. Então, assim, porque, como eu falei, a lista foi toda buscada de milhares de lugares diferentes. Então, uma contribuição que a pesquisa já deu foi essa, tá? De tentar unificar isso, inclusive categorizando direitinho com os contatos, enfim, com observações, que estava fechado, que não estava fechado e tal, tá? Então, a gente já tem feito essa troca. Bom, aqui que eu queria destacar para vocês, acho que eu não vou ficar falando muito dos resultados, não, tá? Mas eu posso, depois, na conversa, ir soltando algumas coisas. Aqui, o que eu queria destacar para vocês, teve essa guinada no survey, né? Uma outra, vamos inverter a estratégia, continuar no survey e não fazer os casos. E teve também... Opa, esqueci o que eu ia falar. Era outra decisão. Outra decisão que foi tomada, que foi construída também ao longo de 2023, tá? Que foi a construção o que eu tenho chamado de Observatório Brasileiro das Finanças Solidárias. Ainda não decidi a sigla, isso aqui eu quero colocar até em votação, sugestão aqui com vocês, OBS, OBFS, OBIFES, OBIFSOL, sei lá, a gente vai decidir junto, tá? Mas esse site que vai servir de produto para a rede de bancos, a ideia é que ele seja um ambiente virtual do núcleo do NOUS, né? E desse observatório que eu estou entendendo como um braço, né? Um espaço dentro do NOUS, não é algo separado, tá? É como se fosse assim, nesse site do NOUS, ali dentro vai ter um link do observatório, e nesse observatório os mapas estarão todos lá. Por que os mapas? Porque a ideia é que esse observatório mapeie em próximos projetos, né, não só os bancos comunitários, mas os bancos municipais, as moedas sociais que não estão funcionando, não funcionam necessariamente a partir de banco comunitário ou de município. Por exemplo, a gente tem moeda social de evento, de feira, né? Os fundos rotativos, e talvez, quem sabe, futuramente, mas não é a prioridade, as cooperativas de crédito solidário. Por que as cooperativas não são prioridade? Porque elas já estão em sistema, né? Elas já estão, digamos assim, mais estruturadas, até porque o Banco Central fiscaliza, está em cima. Então, a gente não tem tanta urgência delas terem um ambiente que as identifique, né? Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que a gente mude isso de estratégia. Mude de estratégia de novo. Então, só para deixar claro que um projeto do CNPq, ele deu origem a outro projeto, aqui, né? E que já fez parte de uma proposta que eu enviei para um projeto de Bolsa Produtividade, que ele foi negado. Mas quem sabe o próximo projeto que a gente escreva para o CNPq, para a FAPESB, ou qualquer outra organização, não seja justamente a consolidação, criação e consolidação desse observatório. Principalmente no cenário, que eu não sei se vocês sabem, de reuniões que estão acontecendo para a criação de um Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Então, a Senais já tem espaços que tentam construir, né, esse sistema, inclusive fazendo levantamentos, mas que não está indo para frente, por causa de recursos mesmo.
tá? Então, quem sabe a gente no futuro consegue unificar isso com as Senais, enfim. Então, a ideia é essa. Já identifiquei outras iniciativas no Brasil parecidas, como o Observatório das Moedas dos Bancos, né, que a gente tem no Rio de Janeiro, com colegas da UFSCar, acho que é da UFSCar, com colegas do Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu liguei para eles, fiz questão de ligar o ano passado, a gente está querendo, como é que é? Ele não. Basicamente, eles são um programa de extensão que trabalha com cursos, tá? Então, não tem nada a ver com o que a gente está querendo fazer. E também, acho que a FGV está com um mapeamento de moeda também, tá? Mas, pelo que eu tentei vasculhar, não tem ainda nada disponível. Então, a gente tem esse caminho pela frente, tá bom? É só para mostrar como que um projeto origina outro e outros e outros, né? Bom, identificação geral. Eu vou tentar, para finalizar, mostrar um slide de cada dimensão, só para vocês terem uma noção dos resultados, tá? O primeiro da identificação geral é a condição de funcionamento. Então, eu consegui fazer uma comparação razoável com 2012, tá? As categorias não são as mesmas, mas eu consegui juntar as categorias de 2012 com as de 2023. Então, a gente tem em funcionamento, esse ano, 20 experiências, que a gente diz que funciona normal, que não tem muita dificuldade para funcionar. Nós temos 23 com dificuldade de operar. Nós temos 22 com as atividades interrompidas por questão de falta de fundo, de falta de gente, de pessoal e tal, e temos 10 em reestruturação e em implementação. Esse item em reestruturação, pessoal, ele foi importante no levantamento de 2023 e não foi no levantamento de 2012. Por quê? No levantamento de 2023, a gente tem a pandemia. Então, a gente imaginou que teríamos muitos bancos em reestruturação, tentando se reinventar, né? Em 2012, por uma questão de recorte da época, eu não considerei os bancos em implementação. Nós tínhamos, na época, muitos, mas eles não entraram na pesquisa de 2012, que foram 47 dos 78 que estavam em em funcionamento. Eu até ouso dizer, eu vou procurar isso na minha tese, que esses 78 menos 47, essa diferença aí é porque estavam funcionando há menos de 6 meses. Eu vou verificar isso, porque se isso for realmente o que eu estou pensando agora, a gente pode colocá-los todos em implementação em 2012. E foi um ano que deu um boom mesmo. Você lembra disso, Laís? Não sei se você estava na tese. A gente tinha em 2012 78, em 2013 103. Tá? Eu ainda estava fazendo a análise quando já tinha 103. Então, provavelmente, essa diferença mesmo de 78 para 47 eram bancos em implementação, tá? Eu vou até verificar isso. Tá vendo? Cada vez que eu falo sobre o assunto, eu tenho novas ideias. Então, essa é a situação dos bancos comunitários. Depois, na dimensão territorial, uma coisa interessante que a gente tem aqui a gente tem mais bancos comunitários na zona rural, tá? Ou então atendendo populações tanto rural quanto urbana, e nós temos um crescimento também de bancos comunitários em comunidades tradicionais, tá? Nós tínhamos 4 em 2012 e nós temos 9 agora. Pode ser que seja mais, viu, gente? Estou falando dentro da nossa amostragem, tanto num ano quanto no outro. Mas, considerando que ambas são representativas dos seus respectivos momentos, a gente pode falar como se fosse o percentual representasse o todo, né? Então, a gente tem duplicou, basicamente, né? O percentual. A gente tem aqui, só para dar uma ideia, comunidades tradicionais, como comunidade rural, marisqueiros e pescadores, quilombola, ribeirinha, enfim. Na dimensão gestão de pessoas, a gente tem aqui os espaços de tomada de decisão que eles constroem para coletivos, né, para tomar decisão. A gente tem basicamente os principais aí, Comitê de Análise de Crédito, Conselho Gestor,
entidade gestora, que são as 3 instâncias que, quando a entidade de apoio e fomento constitui um banco comunitário, ela já sugere essas 3 instâncias. Tem que ter uma entidade gestora, porque tem que ter um CNPJ, tá? E tem que ter um CAC, porque se tiver microcrédito, para tomar decisão sobre crédito. E tem que ter um conselho gestor, que é basicamente composto pelos membros do BCD, com lideranças e as pessoas da comunidade. Então, são 3 espaços mínimos, básicos, o que demonstra que os bancos comunitários ainda estão denominando assim seus espaços de tomada de decisão, mas também têm criado outros espaços de tomada de decisão, tá? Como assembleia, fóruns locais, né? Equipe de coordenação, enfim. Então, a gente, nessa dimensão, a gente vai avaliando todas essas partes, quantos homens trabalham, quantas mulheres trabalham, né? Como que é a remuneração. Na dimensão inclusão financeira, a gente tem aqui, vou apresentar essa tabela aqui, a gente fez um pequeno cruzamento, né? Entre a situação do banco comunitário funcionando, não funcionando, aquela coisa, e quem circula ou não a moeda, né? Então, vejam que mesmo quando o banco diz eu estou funcionando e operando normalmente, tem alguns que não estão com moeda circulando, por exemplo, 5, né? Então, a gente tem aí uma discussão, inclusive, que é o que é esse operando normalmente, né? Operando normalmente é quando o banco acha que ele está exercendo o que ele se propôs a exercer, né? Claro que ele pode até sonhar mais alto, mas ele acredita que aquilo ali tem contribuído e sido suficiente para o que ele se propôs, o que a comunidade está demandando naquele momento, né? Muitos bancos em dificuldade, né? Alguns em implementação e muitos que se consideram inativos, né? O que é o inativo? O inativo tem alguém para responder por ele, tanto é que a gente fez a entrevista, né? Mas não tem atividade, né? Não tem moeda, não tem linha de crédito. Geralmente a pessoa está sozinha como voluntária, não está ali a sementinha, geralmente não tem sede, né? Então, você tem ali uma sementinha de um banco comunitário que pode ser, a qualquer momento, reestruturado, né? Pode ser o foco das políticas públicas, tá? Aí a gente tem aqui uma série de... A gente tem esse quadro também que é importante, que é sobre o quantitativo de moedas em circulação. Aí aqui, pessoal, a gente separa o Banco Mumbuca, porque a realidade dele, apesar de, né, eu ter colocado lá singular e ter considerado ele no meio dos bancos comunitários, a realidade dele é muito diferente, né? Para quem não sabe, ele funciona em Maricá, no Rio de Janeiro, iniciou as atividades como um programa de transferência de renda, né, básica para uma boa parte da população carente, pobre do município, né? O município que tem royalties de petróleo. Então, fez essa transferência de renda, ainda faz, por meio de uma moeda social que foi criada em 2013, né? Que era um cartão. Foi a primeira moeda social no Brasil em formato de cartão, tá? Hoje eles usam a plataforma Dinheiro, tá? Mas foi uma evolução, foi uma coisa que foi implementada aos poucos, né? Então, a gente tem 40 milhões de reais, né, circulando por mês nessa plataforma no município de Maricá, em moeda social, tá? E nós temos, dentre as 21 experiências que usam a plataforma Dinheiro, mais ou menos 343 mil reais por mês, tá? Já a moeda em papel, mais ou menos 243 mil reais em circulação em 17 comunidades. Vejam, há uma diferença aí grande por mês e em circulação. A moeda em papel não é por mês, né? Ela é constante, é uma circulação constante. Ela está ali, foi lançada, ela está ali circulando, né?
os bancos indicaram ter um fundo de 323.500 ainda disponível nessas 17 comunidades para circular mais moeda em papel, caso haja demanda, né? Então, se um banco A ou B vai liberando crédito em moeda social, por exemplo, ele tem ali, ele vai tirando desse fundo aí que ele tem, tá? Mas significa dizer que é uma circulação mais constante. E o É Dinheiro não. A plataforma É Dinheiro, o fundo não é do banco comunitário. O fundo são das contas privadas que cada usuário tem lá no aplicativo, no telefone. Então, se eu, como usuária, depositar 30 mil para usar, né, esse vai ser somado a essa circulação aí. Se um banco liberou 10 mil de empréstimo naquele mês, vai ser via plataforma, vai ser somada essa circulação aí. Então, é muito dinâmica, né, essa circulação dentro da plataforma É Dinheiro. Então, é uma média mensal, tá? Muito difícil coletar esses dados. Muitos não sabem direito quanto tem, quanto está. Os bancos comunitários perderam um pouco o registro, né, das moedas, principalmente em papel. Tá? A plataforma é só lá olhar o relatório, mas em moeda de papel eles perderam um pouco aí. Bom, na dimensão sustentabilidade, parcerias e articulações, pessoal, a gente tem, deixa eu ver se essa é a mais importante para mostrar. Vou mostrar. A gente tem isso aqui, ó. A gente tem, sobre a sustentabilidade, a gente tem tabelas que mostram que os bancos têm pouquíssima receita, né? E despesas, padrões, né? Aluguel, às vezes, pessoal, luz, energia, internet, né? Mas muitos deles têm a despesa maior do que a receita. Mas como é que eles se sustentam? Porque geralmente eles estão abrigados pela entidade gestora, que é tipicamente uma associação comunitária, né? Então ele mora ali dentro da associação comunitária, tá? Então quem é que banca a sala, os equipamentos, a internet, ou, às vezes até uma pessoa para ficar à frente das questões do banco? A associação comunitária, tá? Então por isso que às vezes eles têm muita despesa e pouca receita. Para finalizar dentro dessa dimensão, a gente tentou levantar as parcerias, né? A gente tinha uma pergunta assim, muito difícil de tabular, essa pergunta, que era: quem são seus principais parceiros e qual é a natureza da parceria? Então, a pessoa falava associação comunitária e falava sede, né? Se estava lá, incubadora da UNB, aí qual é a parceria? A assessoria jurídica, assessoria de gestão, ou simplesmente assessoria, né? Então, na hora de tabular, isso escrito, tá? Na hora de tabular, como é que a gente faz, né? Muito difícil. Então, o que a gente fez? Faz a lista dos tipos que foram citados, depois vai juntando, né, o que é a mesma coisa, e depois eu peguei tudo isso, fiz uma lista de linha, né? E fiz uma árvore de palavras. E basicamente a natureza da assessoria, basicamente assessoria de modo geral, né? Que é dúvidas, estar no apoio da gestão, elaborar um projeto, etc. e tal, financiamento, né? Estrutura, ou seja, como eu falei, né? Eles moram dentro da associação, os bancos comunitários, formação, né, recebe informação, articulação, porque tem muitas que estão em rede e se articulando em rede, e apoio. Né? A gente não juntou assessoria com apoio porque a gente entende realmente que há uma diferença aí. Quando ele fala assessoria, é algo mais constante. Quando ele fala apoio, é algo mais pontual em determinados projetos, tá? Pelo menos foi assim que a gente percebeu. Então, bom, para finalizar, a gente tem a dimensão 6, que são questões abertas, né? E aí, tentando resumir, mas ainda assim muito, muito provisoriamente, a gente tem muitas dificuldades de recurso,
de pessoas engajadas no trabalho, porque a maioria é voluntário, não mostrei isso, mas na dimensão gestão e pessoas, a gente tem muitos voluntários, basicamente a maioria é voluntário, tá? As perspectivas são sempre positivas, eu acho que uma coisa que caracteriza as pessoas, os agentes de crédito, as pessoas que estão à frente dos bancos comunitários, é a esperança, né, o pensamento positivo, é acreditar mesmo naquilo, naquela ideia, naquela proposta, né? Demandam políticas públicas, né, principalmente efetividade, estão esperançosos com o governo menos à direita, né, para poder contribuir com as políticas públicas, mas isso ainda não aconteceu, sob a minha perspectiva, não pelo menos no tanto que a gente precisa, né? Sobre os bancos municipais, há um desconhecimento geral sobre o que é, como é que eles funcionam, mas aqueles que conhecem veem como positivo de modo geral, acho que complementa, né? Eu só não sei se eles estão realmente ligados no que pode ou não acontecer com esses bancos municipais em territórios onde já temos bancos comunitários, né? Mas é uma incógnita para todos nós isso aí, tá? E aqui, para finalizar mesmo, eles indicaram algumas coisas de perspectiva, como é que a rede pode fazer, né? E aí eu queria destacar a comunicação. Todo mundo falou, tem que ter mais comunicação, tem que ter um canal de comunicação, tem que ter mais encontros e tal. E destacaram também a importância de ter um fundo geral, né, um recurso, tipo uma cooperativa de crédito dos bancos comunitários, ou um banco comunitário central, digamos assim, com os recursos para serem distribuídos pelos bancos comunitários nos territórios. Não é uma ideia impossível de implementar, pessoal, tá? Principalmente se esse sistema nacional de finanças solidárias for realmente implementado, né? Você imagina, é como se fosse, por exemplo, aquela ONG chamada ICOM, né? Como é que ela atua? Ela tem uma sede em Florianópolis, ela tem parceria com as associações de bairros, e quando tem uma situação crítica em determinadas comunidades, deslizamento de terra, alagamento, um incêndio, alguma coisa assim, que as pessoas precisam de crédito, de recurso, eles têm um fundo. No caso deles, eles fazem transferência direta, não é crédito, né? Fazem transferência direta para via associação para a pessoa. Não, não para na conta da associação, vai direto para a pessoa. Mas a articulação é feita via associação, porque a associação que está perto dos moradores, né? A associação que identifica quem é quem precisa e tal. Então, é assim que funciona. Então, pense nessa lógica num banco comunitário nacional, né? Você teria um fundo que seria captado por doações, empresas privadas, pela plataforma de dinheiro, editais públicos e tal, e esse fundo pudesse beneficiar beneficiários do Banco Uruguai aqui, por exemplo. É coisa direta, né? Quando o Banco Palmas oferece uma linha de crédito lá na sede deles, no Conjunto Palmeiras, BNDES, não, do Banco do Nordeste, o dinheiro sai do Banco do Nordeste. Né? Tem um fundo ali vinculado ao Banco do Nordeste. Só que quem faz o trabalho lá na ponta, a metodologia de identificar quem precisa, de cobrança e tudo mais, é do Banco Comunitário que está recebendo recurso. Então, não é nada impossível. Deve ser muito burocrático de se fazer, mas não é nada que não possa ser desenhado e pensado pela rede de bancos, tá? Então, a gente tem aqui um resumo da concepção do projeto, de alguns poucos resultados que eu já queria compartilhar com vocês. A gente pode ter outros momentos para discutir aí mais resultados, tá? Já gastei 1 hora, né? Exatamente 1 hora e 13 minutos. E aí, acho que a gente pode abrir para mais umas questões. Inclusive, eu queria que as meninas, né, as bolsistas, PIBIC, Clara, que entrou agora, Emily, que participou mais das análises, participou de poucas reuniões, porque teve poucas reuniões, né? Fizessem perguntas básicas mesmo, sobre dúvidas do projeto, sobre dúvidas das análises. Qualquer pergunta é válida, porque esse momento também aqui é para aproveitar para iniciar várias pessoas que não estão no projeto, né, mas que estão no núcleo. Então, isso tem que ficar muito claro também, né? Tem gente que não está no núcleo, mas está no projeto, tem gente que está nos dois.
tá? Então, quem está fora do projeto, ou quem não está nesse projeto, fiquem muito à vontade para perguntar qualquer coisa, né? Tanto dos resultados como do próprio projeto mesmo, método, enfim. Então é isso. Abro aí para vocês. Laércio, quer falar alguma coisa? Ou lembrar? Laércio, eu esqueci de falar aquelas coisas que você me pediu. Nada, tranquilo. Oi, gente, boa tarde aí novamente. Enfim, não, eu estava falando aqui com o microfone desligado agora, mas não foi nada a respeito, não. Mas tem, eu acho que, assim, aquilo que eu falei até contigo, assim, da gente, essa ideia, né, de a gente fazer agora um movimento contrário, né, de criar ferramentas para que as organizações nos encontrem, né. Eu acho que, enfim, vai dar uma nova, um novo passo aí, né? Eu acho que um passo interessante, inclusive nesse contexto que a gente vive, né? Em que as pessoas querem muito aparecer, né? E na hora que eu acho que a gente chegar lá e criar uma ferramenta, um site, né? Que acho que com a contribuição de Clara a gente vai chegar lá, né? E aí, na hora que disse assim, poxa, tá aqui os bancos, né? Através de um levantamento, esses são os bancos, né? E as pessoas começarem é, a, a, a saber que existe esse lugar em que as experiências estão apresentadas e eu não estou lá, né? Então, acho que esse nosso comportamento de querer aparecer, né? Vai fazer com que a gente alcance mais experiências, né? Que a gente chegue a essas experiências, de fato, por esse método do revés, né? E aí, como eu tinha compartilhado contigo, né? Assim, eu acho que não vai ser só criar a ferramenta, depois a gente vai ter que ter um processo de fazer com que essa ferramenta seja alcançada, né? Seja conhecida pelas pessoas. Eu acho que aí é papel de toda a equipe e também de quem quiser contribuir, entendendo a importância do levantamento, né? Então, no sentido de fazer com que esses canais sejam divulgados, né? E aí tem aquela estratégia que eu vi através de uma colega, né, de uma estudante, a Emily até conhece, né, a Grace, né, Grace Kelly, ela tem uma experiência da empresa Júnior lá de contábeis, na área comercial, né, lá da empresa Júnior, e aí a gente está organizando um evento para o semestre que vem, e ela me mandou essa semana uma proposta, né, de divulgação do evento, assim, com a escala de todas as publicações que vão ser feitas, as datas, enfim, uma estratégia muito bem elaborada, né, para fazer com que o evento tenha um alcance grande, né, em termos de divulgação. E aí o que eu falei com a Ariadne foi de que eu acho que a gente pode fazer isso também, né, depois que a gente tiver com esses novos passos aí no sentido de construir a ferramenta para fazer com que tanto o Instagram do Nous, né, como o site, enfim, esses lugares que a gente vai usar para fazer com que os bancos nos encontrem, né, eles sejam publicizados, né, porque, e aí eu acho que o que eu falei com a Ariadne foi justamente assim, isso é muito importante, não é no propósito de ganhar curtida, de ganhar seguidores, né? É um propósito científico que a ferramenta eu acho que pode fazer a gente alcançar. Né? O propósito científico que está posto aqui é o propósito de fazer com que a gente chegue a um levantamento importante para a rede, importante para os bancos, né? Inclusive no sentido do que está proposto no projeto, de avaliar, né, o impacto que esses bancos têm em seus territórios, né? Enfim, então, se a gente não consegue contato com esses bancos, esse trabalho certamente fica não comprometido de todo, né? Mas digamos que parcial, né? Parcial no sentido de completo, mas não de parcialidade, né? Em outro sentido, né? Uma coisa que me animou muito, viu, Laércio, na última reunião é que o Sandro, né, nosso colega aí do IPEA, ele tem uma ligação direta com o pessoal da Senais, né? Da Secretaria Nacional de Economia Solidária, para quem não sabe.
E dentro da Senais tem o CadSol, que é um cadastro, né, da economia solidária, que não, que não funciona bem, que nunca conseguiu ir para frente. Então, se a gente conseguir fazer com que a Senais, mesmo sem, estou falando nem de recurso, estou falando de legitimidade, de apoio institucional, né? Olhe para o nosso site e diga, ó, vamos usar essa ferramenta aqui, né? As pessoas, os bancos, as moedas vão querer serem vistos pelas Senais, né? Estarem no cadastro das Senais. Eu acho que vai ser algo que a gente pode, de repente, conversar com a Senais para usar o logozinho dela, conversar com ela, entendeu? E depois passar os dados para ela, né? Se for o caso. Eu até usei essa base do CadSol, né, da Senais, num trabalho durante o doutorado, e na apresentação que teve lá na UNEB no sábado, Tatiana Araújo, né, ela até falou de uma outra base, aí eu não me lembro se é a mesma, mas eu sei que eu estava fuçando também, assim, eu encontrei uma base de dados também do DIEESE, né, que enfim, né, também é uma fonte, né, que aí de repente a gente pode usar para fazer massificar tanto o site quanto, enfim, né, o projeto. Uhum. Enfim, eu acho que é isso, né? O caminho, a gente está num caminho diferente agora, mas eu acho que interessante e positivo. Alguém tem dúvida, pessoal? Daciane. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Eu fico imaginando, meu Deus, que pesquisa para buscar esses bancos comunitários no Brasil inteiro. Pessoas que não são muito de falar, não gostam realmente de participar, que não é só dificuldade mesmo, é realmente não ter esse interesse de participar do processo de pesquisa, que no Brasil a gente tem esse problema, né? Ainda mais essa questão da gente não dar o retorno, né? O que mais eles comentam nos eventos que a gente vai, e foi uma discussão num evento que eu fui em Brasília, falando sobre essa questão de não dar o retorno para a comunidade. Então, isso é muito difícil. Aí eu queria fazer duas perguntas, só por na realidade, curiosidade. Primeira pergunta, eu queria saber se vocês usaram a base do CIES para olhar alguns bancos comunitários lá, que lá tem, né, na base CIES, se rodaram esses dados da base, que todo mundo, assim, praticamente todo mundo que trabalha com a solidária, não só com associações, cooperativas, banco comunitário, de modo geral, que está ligado com a solidária, a gente usa essa base, né? Todo mundo tem pesquisa nessa base, primeira pergunta. E que ajuda, né, também a fazer esse levantamento, e lá tem alguns dados. E a segunda pergunta, se vocês buscaram também a Unicafes como uma forma também, que geralmente muitos bancos comunitários estão ligados a associações, como a própria Ariadne colocou aí na questão da pesquisa, que a Unicafes, como ela tem uma visão, uma base nacional, ela poderia também dar alguns contatos para que vocês possam também ampliar um pouco isso. Só tem outra pergunta, a terceira. Se na pesquisa de vocês contrataram algum estatístico para estar trabalhando com vocês? Contratamos. Laércio e Emily. Por que eu estou falando isso? Eu estou participando da pesquisa, eu não sou coordenadora, a professora Eliane, e essa pesquisa, ela contratou um estatístico, que ele fez toda essa... Ele qualificou os dados, né? E é uma pesquisa como vocês fizeram, formulário, questões abertas e fechadas, normal, e contratou esse estatístico, já colocou isso no orçamento da pesquisa, então ele já fez uma pesquisa mais encorpada, então para a publicação ela tem muito mais facilidade em trazer esses dados, como se fosse, na realidade, dar uma confiabilidade nos dados, né? E está sendo maravilhoso, porque, na realidade, você tem uma certeza de que, em tese, aquilo que você pesquisou tem o fundamento, tem aquelas relações, correlações, a regressão, não sei o que é uma parte também que eu não entendo. E aí eu queria saber. Tá. Sobre as bases, não, nós não olhamos no CIES e nem na Unicafes. Na verdade, nem passou pela minha cabeça, porque como é de 2013, né, o CIES, a minha pesquisa é de 2013, então não me interessei, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, se tem algum banco comunitário lá que não está na nossa base. A Unicafes, em 2022, ela nos mandou um outro projeto, mandou a lista deles de cooperativas de crédito, não tinha nenhum banco comunitário ali, não sei se eles teriam lista separada de banco comunitário, mas eles basicamente mandaram lista de cooperativas, de crédito não, cooperativas, né? Cooperativas em geral.
Então, não me passou pela cabeça também que eles pudessem ter banco comunitário nessa lista. Aí teria que realmente ligar para lá e ver. Sobre o estatístico, se a gente não tem grana, a gente tem até uma graninha para serviços de terceiro, mas que está meio que reservada para confecção de materiais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que você tocou, que é que tipo de material a gente vai retornar para eles. Né? A gente está trabalhando 3 tipos básicos, né, mínimos, de materiais. Um relatório técnico-científico, que é o completão para o CNPq, né? E um relatório que eu estou chamando de descritivo comparativo, que eu estou tentando trazer algumas coisas do 2012 e tal, muito enxuto, tipo assim, 30 páginas, para a gente enviar para tanto os bancos comunitários, mas para a cabeça da rede também de bancos, né, os gestores da rede, mas para os bancos também, os bancos que quiserem, né, se interessarem. E um terceiro tipo de material, que foi até sugerido pelo Leonardo na última reunião, de ser em PowerPoint mesmo, né? Algo bem ilustrativo, bem simples, mas com informações importantes, para isso ser devolvido para os bancos comunitários. Entendeu? Que aí pode ir via Zap, via e-mail, via Instagram. A gente está trabalhando isso, né, basicamente. Agora, que até conversei com a Laís, a partir daí, a gente tem milhares de possibilidades de fazer cartilha, de fazer relatórios meio termo, livro, artigos, entendeu? Mas para a devolutiva, a gente está pensando nesses 3 tipos de materiais, sendo um CNPq, que é obrigatório, né? E sendo esses 2 mais enxutos, mas é muito difícil enxugar, porque assim, você vê 43 slides, né? Aqui deve ter metade do que tem no questionário, porque eu selecionei algumas coisas. Então, escolher o que apresentar, que seja algo que realmente dê uma informação diferente para eles, porque é uma coisa você falar, tantos por cento estão em comunidades rurais. Isso a gente já sabe, né? O pessoal da rede. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso com muito cuidado. Provavelmente, eu vá fazer uma versão, a gente discute entre nós do projeto, e depois eu passo para algumas pessoas da rede, de bancos, para eles darem uma ideia, escolher os dados, na verdade, entendeu? Eles querem que esteja nesse material. Alguém mais? Emily? Oi, professora. Então, como a senhora falou que a gente poderia trazer alguma dúvida ou alguma coisa que a gente sentiu dúvida no momento que estava fazendo a pesquisa, eu achei interessante uma coisa que tinha me trazido a dúvida no momento que eu estava fazendo análise descritiva foi sobre a OCIP, que é uma maneira do banco ter um reconhecimento um reconhecimento legal, né? Pela pesquisa que eu fiz para conseguir interpretar a análise descritiva. E na análise descritiva, a maior quantidade dos bancos que estão hoje funcionando normalmente, eles não conhecem ou não possuem a OCIP. Então, assim, é uma parte que eu acho que é interessante de ser pontuado. A gente pode depois levar isso mais para frente, alguma maneira de orientar, porque o fato de não conhecer, talvez por isso que tantos também não possuem. Mas, assim, nos demais, em relação a questões da análise descritiva, eu aprendi bastante, eu gostei bastante. Eu vi que não era só nas pesquisas nos artigos que eu li, mas que lá na prática das nossas pesquisas, a gente viu que os bancos realmente eles não têm uma finalidade só econômica, mas que eles também pensam em investir nas pessoas. Como, por exemplo, eu vi lá que teve promoção de atividades para levar conhecimento dentro da comunidade, também no período do Covid-19, que foi um período que muitas pessoas precisaram, que foi um período que as pessoas tiveram dificuldades financeiras, né? Eles fizeram distribuições de alimentos, de máscara. Então, assim,
eu aprendi bastante com a análise, mas isso aí foi um ponto que eu fui pesquisar porque eu não conhecia e que eu achei interessante, uma coisa que é muito importante para os bancos comunitários e que eles não têm, não possuem. Então é isso que eu trago nesse momento. Massa. Emily, eu já tinha te falado, mas vou falar aqui para o grupo todo, né? Eu gostei muito do trabalho de Emily, que foi mais orientado mais diretamente pelo professor Laerson, né? Então, você teve aí um mestre para uma estudante de graduação que nunca tinha feito esse tipo de análise, tá bem direitinho, bem descritivo, né? Então, assim, parabéns mesmo pelas 3 dimensões aí que você ajudou a construir. Sobre as OCIPs, a OCIP é um título, né? Não é muito fundamental que o banco comunitário conheça ou tenha, né, o título. É um título muito difícil de ser obtido. Ele tem que ter uma articulação política, salvo engano, com deputado, não sei o quê. A organização tem que ter uma certa estrutura, tem que ter um certo tempo de funcionamento, né? Enfim, é uma documentação, um processo que não é simples, entendeu? Não é um CNPJ como uma associação comunitária. E aí, os bancos comunitários são muito pequenos, né? São associações de bairros, essas comunitárias. Então, eles meio que realmente, às vezes, não sabem o que significa, né? E ter o título é ainda mais complicado, principalmente porque muitos deles não tem gente especializada que vá atrás disso, que monte esse dossiê, que faça articulação, né? Então, a gente perguntou isso no questionário porque a gente tem uma legislação que permitiu que os bancos comunitários se tornassem OCIP de microcrédito, né? E muitos deles têm seguido esse caminho. Então, a gente queria ver quantos. Se era uma tendência, se não era uma tendência, entendeu? Mas, pelo porte da maioria dos bancos, é mais complicado. As entidades de apoio e fomento, elas têm que ter um porte, uma história na comunidade, né, para conseguir esse título, que é meio burocrático até de conseguir, entendeu? Entendi, Mas professora. muito boa a sua observação, sua inquietação. Entendi. Agora sanou minhas dúvidas em relação a isso. Obrigada. Massa. Alguém mais? Está aqui os dados. Eu coloquei numa tabela assim, meio compilada, sabe? Para não ficar uma tabela por questão, eu botei em algumas dimensões uma tabela com algumas informações que eu julguei interessantes. Aí está aí as OCIP. São 10 com título, 10 entidades gestoras, né, EG, com título, e 44 que não possuem ou desconhecem. Samuel? Professora, boa tarde a todos. Professora, eu queria tirar uma dúvida com relação, assim, no cenário atual de digitalização, diversas instituições têm digitalizado, criado alguns dispositivos online, criado softwares para disponibilizar os serviços. E como a senhora vê esse caminho no sentido dos bancos comunitários? A senhora acha que há um caminho nessa linha? O caminho, Samuel, boa pergunta. O caminho que eles estão trilhando é o caminho da digitalização da moeda, né? Através da plataforma É Dinheiro, que é uma plataforma, se você colocar aí no seu app aí de busca de apps para instalar, você vai encontrar É Dinheiro Brasil, né? Que é uma plataforma digital que o Banco Palmas, que é o principal banco comunitário do Brasil, que criou a metodologia, que espalhou a metodologia pelo Brasil, comprou essa plataforma, né? Ela já existia, e ela fez uma parceria com a empresa, aí a empresa acabou negociando, e aí ela comprou essa plataforma. Hoje o Banco Palmas faz a gestão dessa plataforma, né? Tem uma equipe lá de expert que faz a gestão. Então, os bancos comunitários que usam a moeda social digital usam essa plataforma, né? Que é do Banco Palmas. Então, a tendência que a gente percebeu na pesquisa da entrada nesse mundo digital
é via essa plataforma, que é centralizada no Banco Palmas, né? Porque exige-se uma expertise. A gente está aqui com Clara para provar para a gente que a gente precisou de uma pessoa para nos ajudar a fazer um site, né? Então, existe uma expertise tão cada vez mais demandada, né? E tão singular que eles também precisariam. E os bancos comunitários, não é isso o propósito deles, para começar, né? E segundo, que eles são muito pequenos, operam com dificuldade, né? Então, essa plataforma, apesar de ter o problema da centralização, né, que está lá no Banco Palmas, é a forma como eles têm para fazer essa coisa funcionar nos territórios, né? Existem prós e contras, né? A gente tem aqui, na parte aqui da dimensão 3, prós e contras. Ó, dificuldade, está vendo aí? Dificuldade de usar a plataforma. Às vezes as pessoas têm dificuldade de acesso à internet no território, comunidade rural e tal, né? Às vezes os moradores têm dificuldade de usar aquela tecnologia, às vezes os próprios celulares deles não são adequados, né? Como o Instituto É Dinheiro Brasil, que é o Banco Palmas, né, que criou esse instituto. É muito banco para ele dar conta, é muita coisa e tal. Às vezes ele deixa de dar assessoria para quem está precisando naquele momento, então demora as respostas. Então tem uma série de dificuldades que eles estão enfrentando, tá? Mas tem muitas vantagens, do tipo, cadê aqui? Eles fazem pagamento de boleto, eles fazem transferência, eles fazem linhas de crédito, né? Depósito, pagar as coisas no comércio, que a gente está falando da moeda. Isso tudo a gente chama de moeda social, porque é tudo feito dentro do território. Mas, neste caso aqui, é via plataforma, né? Plataforma digital. Então, tem várias vantagens. A questão da transparência dos dados, mas tem também desvantagens. O que a gente está percebendo é que, com o uso da plataforma, aquela mobilização comunitária para criar a moeda, fazer circular a moeda, definir o desenho da moeda, se perde, né? É um app que todo mundo baixa no seu celular. Inclusive, teve bancos comunitários que indicaram isso. Disseram que como é que pode, que cria um certo individualismo na comunidade, né? Porque as pessoas ficam ali no seu celular e tal, e não fazem essa troca. Mas aquilo que toda tecnologia não é neutra, né? A gente sabe disso. Então, tem os prós e tem os contras. E aí, como isso vai evoluir, faz parte do nosso observatório das finanças solidárias, observar e reunir essas informações, oferecer essas informações, né? Não só para os pesquisadores interessados, mas também para a própria rede, né? Clara, dúvidas? Eu queria fazer um complemento para. Posso fazer depois de Clara, se tiver a ver com essa discussão, para a gente não perder também, né? Tá. Outra pergunta, na verdade. Se quiser complementar, pode complementar. Tá, então vou fazer um complemento. E era inevitável que os bancos comunitários avançassem para essa digitalização, porque quando a gente fala em democratização de serviços financeiros, a gente também, em dias como a gente está falando também de disputa, né? Democratização e disputa por esse lugar dos serviços financeiros, que são os serviços digitais. Agora, essa situação, não digo perfeita, mas adequada aos bancos comunitários, diante de tantos desafios burocráticos, de gestão, isso é algo que a gente ainda vai identificar, né? Como é que chega lá? Como é que os bancos chegam em um lugar em que o dinheiro consegue sanar certos desafios e ainda possibilitar transparência, possibilitar uma gestão coletiva, né? Porque o dinheiro, embora seja de gestão do Banco Palmas, é colocado como um sistema dos bancos comunitários, da rede de bancos comunitários. Então, acho que ainda vai precisar dar alguns passos à frente para a gente chegar nesse dinheiro ideal para fortalecimento dos bancos comunitários, independente da região, independente do volume de crédito que esses bancos
eles geram mensalmente, independente de diversas coisas, né? E aí, para além dessa questão de ambiente digital para serviços financeiros, a gente tem um desafio também que está aí colocado há muito tempo, que é um sistema de gestão dos bancos comunitários. Inclusive, essa nossa pesquisa evidenciou algo que a gente já sabia, que é a dificuldade dos bancos comunitários ter informações sobre si mesmo, sobre volume de liberação de crédito, sobre fundo de crédito, assim, e um desses desafios que a professora colocou aqui para a gente ter essas informações é justamente a falta de registro, e um registro contínuo, não um Excel que qualquer coisa no computador apaga, ou um registro escrito no caderno que se perde. Então, esse desafio dos bancos ter um sistema de gestão, um desafio que a gente já sabia, né, eu enquanto pessoa que acompanhava os bancos comunitários pelo incubador, a gente já tinha identificado isso, a gente já tentou se articular para conseguir recursos e criar esse sistema de gestão, só que é algo que a gente percebeu que é bastante custoso fazer dentro dos moldes que necessitam os bancos comunitários, mas é algo que, né, a gente ainda acredita ser importante para fortalecimento da gestão desses bancos, né? Como é que a gente vai aí falar sobre fortalecimento se não se tem informações? E aí, para uma pesquisa como essa, acaba impactando, né? Como é que a gente consegue informações dos bancos comunitários se muitos deles não conseguem informar qual é o fundo de crédito? Né? Quantas movimentações teve no mês? Então, o desafio da digitalização é um desafio geral, assim, né? Para as comunidades como um todo. Então, eu achei importante trazer esse aspecto da gestão que é maravilhoso. Até a Débora até abriu a câmera aí, porque parece que vai sair uma dissertação de mestrado sobre isso, sabe, Laís? Mas desde 2012 que a gente fala, né, na ITES e tal, há uma dificuldade muito grande de registro, né? A gente tem que sempre imaginar que são pessoas que estão lá no território, que têm um dia a dia complicado, que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. São poucas pessoas envolvidas nisso, às vezes não tem a capacitação, ou se tenha, não é suficiente, né, para tirar todas as dúvidas à medida que elas vão surgindo. E tem que ser um sistema de gestão muito funcional e muito simples, não pode ser também muito complicado. Então, tem que ser realmente desenhado para eles, né? Mas, Clara, qual é a sua dúvida? Eu não sei se é uma dúvida muito básica, mas assim, é o primeiro contato que eu estou tendo, né, com essa temática. E aí eu fiquei muito curiosa para entender, né, diante dos resultados, como é que esses bancos são criados e quem são as pessoas que são envolvidas, né, nesse momento de criação, porque é claro que não tem políticas públicas, né, efetivas, não tem recursos, muitos deles não têm recursos básicos, e uma das coisas que me chamou a atenção também foi sobre a gestão, não sei se eu entendi errado, mas sobre o fato de ser composta por muitos voluntários, né? Então, eu fiquei curiosa para entender como é que isso funciona. Perfeito. Vou tentar resumir, mas é basicamente uma comunidade, né, que se reúne junto com uma entidade de apoio e fomento, que pode ser uma incubadora universitária, pode ser uma ONG. A gente tem algumas entidades de apoio e fomento no Brasil, especialistas em criação de bancos comunitários, né, tem metodologias e tudo mais, e essa comunidade, as lideranças, né, vão reunindo pessoas, jovens, velhos, idosos, mulheres, homens, vão reunindo pessoas interessadas no projeto, e aí vai havendo as capacitações, as formações, e cria-se uma associação, ou faz parceria com uma associação que já existe, né, para ter um CNPJ, para ter uma formalidade, e aí essa associação, esse banco comunitário, passa a se chamar banco comunitário, né, ou ela cria o banco comunitário, e esse banco comunitário, basicamente, tem uma forma de atuar no território muito específica, que é oferecendo linhas de crédito para a população que precisa, e fazendo circular dentro do território uma moeda social. Aí, Clara, é basicamente isso, são as pessoas ali, né, que vão trabalhando. Então, por que tem um grande número de voluntários? Porque, geralmente, o que acontece? A entidade de apoio e fomento aprova projetos para criar bancos comunitários, cria os bancos comunitários. Durante esse processo, algumas pessoas da comunidade que estão trabalhando no projeto têm bolsa,
mas quando o projeto acaba, a bolsa acaba, né? E aí você não consegue dar manutenção nesse trabalho e a pessoa acaba ficando com a atividade diante do banco, mas sem remuneração. Então, ela passa a ser voluntário. E tem gente que começa de voluntário desde o início, porque não dá para remunerar todo mundo, né? Então, geralmente, você remunera uma ou duas pessoas ali à frente, mas tem lideranças envolvidas, tem outras pessoas envolvidas. Então, quando o projeto acaba, geralmente a remuneração acaba e as pessoas continuam ali executando as atividades, né, fazendo os empréstimos, fazendo trabalho com a social. Mas aí eu vou te passar alguns textos, 2 ou 3 só, para você dar uma lida, né, e ver como entender melhor como é essa parte de funcionamento dos bancos comunitários no território, que são associações, viu? São associações, não são fiscalizadas pelo Banco Central, mas se chamam bancos comunitários, tá? Mas você vai, com o tempo, você vai pegar o jeito. Entendeu, né? Tá. Débora quer falar alguma coisa? Sinara? Pablo? Aproveitar para agradecer, né, por estar nesse ambiente tão rico e feliz, né, pela pesquisa tão viva, tão atual e tão dinâmica e com tantas possibilidades, né? É uma coisa que é muito bacana. Enquanto você estava falando e vendo assim, os gargalos da informação, eu fiquei pensando, né, nessa dissertação aí que tem como desafio criar, ou propor, ou enfim, identificar essa ferramenta colaborativa para a gestão dos bancos comunitários, porque muita coisa se perde. Quantas vezes, né, Laís, se perderam os dados e que aí você tem nova gestão, você tem agentes, tem uma rotatividade também dos agentes comunitários, dos gestores dos bancos comunitários, das associações, então equipamentos, a dificuldade de equipamentos que tem também. Aí eu fiquei muito curiosa sobre o que será feito desses não encontrados agora, se já vão em outro momento da pesquisa, se vocês ainda pretendem tentar retomar contato, além dessa ferramenta, né, do survey reverso, né, que eu achei bem interessante também, porque é um momento também que a universidade precisa repensar as formas também de como obter os dados diante das novas tecnologias, enfim, das redes sociais e outras coisas que, às vezes, a pessoa consegue lá um sinal para entrar no WhatsApp, no Instagram e tal, e responder a responder um e-mail, né? Tanto pela cultura de não ter o hábito realmente de acesso a esse tipo de informação. Fiquei um pouco curiosa. A gente pensou, a gente pensa assim, pelo menos eu acho que está meio que meio claro para pelo menos uma parte do grupo que trabalhou mais fortemente, né, na coleta e análise. Assim, o projeto sempre aqui vai acabar. E aí a gente vai ter lá no final tantos bancos identificados e entrevistados, né? Pode até continuar nesses 79 aí. Já está representativo, inclusive. Mas a gente resolveu continuar, né, o esforço de identificação. A gente não pensou em outra estratégia, a não ser se sangue ao revés. Tá? Só que é o seguinte, a ideia é que quando a pessoa identifique que ela está nesse mapa, mas que ela não tem informação sobre ela, né, sobre o banco que ela está à frente, ou que ela conhece, ou que ela não respondeu, que é aqueles 19, ou seja, ela sabe que a gente sabe que eles existem, que eles estão ali, mas eles não responderam. Ou aquele que vai ver ali, mas a gente não tem o contato, nossa esperança é que eles façam o contato com a gente. Esse contato que eles vão fazer, eles não vão receber um link para responder o questionário de 200 páginas. Não. Eles vão simplesmente nos dar um contato
dizer, eu sou fulano, meu contato é tal, o nome do banco é tal. Entendeu? De repente, né, uma coisa até que a gente está uma ideia que está ventilando é que isso esteja dentro do site. Entendeu? Já esteja dentro do site. Quero inscrever meu banco comunitário, ou minha moeda, e aí vai ter só essas 3 informações. Nós é que vamos entrar em contato com eles, caso eles queiram responder a pesquisa toda. Entendeu? Lembrando que a pesquisa toda é só para este projeto CNPq. Mas o observatório, se a gente conseguir ter esse site com 4 ou 5 informações básicas, contato, nome do banco, nome da moeda, município onde está, isso está funcionando ou não. Entendeu? 5 informações. Não precisa mais. Aí, isso daí já vai servir para a rede olhar para ela mesma, conseguir o contato um do outro. Um pesquisador quer fazer uma pesquisa só com os bancos do Centro-Oeste, já ali mesmo já sabe, entendeu? A gente não precisa coletar todos os dados que a gente está coletando, esse monte de coisa que eu estou falando aqui, dos 43, para sempre, entendeu? Sim, sim. Agora, o que a gente pode fazer uma pesquisa mais ampla a cada 3 anos, entendeu? Entendi, Não sei se eu sim. estou te respondendo, mas são essas as perspectivas. Sim, respondeu, e eu acredito que atende, e realmente, outra coisa que eu fiquei também pensando, até que eu anotei aqui, falei assim, a pesquisa, assim, nem acabou e já está cheia de produtos e já deu esse retorno, vamos dizer assim, o que geralmente as pesquisas não é comum de trazer, né? Como vocês já deram essas informações, estão trocando informações com a rede de bancos comunitários, né? Então, isso é muito bom. Inclusive, Débora, eu já te indico aqui para o NOS também, que a gente já conversado com você entrar no grupo, né? Certo. Já te coloquei aqui no Zap, viu? Do grupo, e aí depois eu posso te colocar no CNPq também, na página do CNPq. Tá bom, obrigada. Se você quiser, né? Você falou que queria, não foi? Claro, vai ser uma honra vocês me aceitando, assim. E é um tema muito, muito caro, né? Muito precioso para a gente. Mais alguma questão, pontuação, comentário, ideia? No meu caso, professora, eu achei interessante, eu fiquei pensando aqui na coleta de dados da minha tese, né? Se eu vou ter que visitar as incubadoras, então pensei nisso tudo aí, essa questão da formatação do questionário. Isso. Mais uma vez, agradecer. Então, já que você falou nesse assunto, olha o nosso cuidado. Por que a gente fez isso? O pesquisador faz a entrevista, ele mesmo preenche o questionário e depois ele mesmo lança no Forms. O nosso público, que é os bancos comunitários, e pela natureza do questionário, não daria conta, são poucos bancos comunitários que conseguem, que tem gente habilitada, que primeiro tem gente com tempo, né? E segundo, que tem gente habilitada para pegar um questionário desse relativamente complexo e preencher tudo. Então, a nossa quantidade de respostas seria muito menor se a gente ficasse mandando o link para a pessoa, entendeu? Segundo, nem todo banco tem um e-mail. Google Forms precisa de e-mail, telefone, né? Precisa de um negócio. Terceiro, a gente queria conversar com eles, tem a parte aberta no final, né? A gente anotar. Então, a gente precisou disso. Por que o Google Forms? Porque eu estava na França, a Laís estava em Salvador, eu estava no céu, não. A reunião seria online. Então, cada um ia ter seus questionários lá, seu controle impresso, né, para não perder, e com o cuidado de lançar no Forms depois, com as observações, direitinho. Então, a gente tinha a gente tinha uma dupla segurança, entendeu?
Deu um problema no Forms, alguém apagou um questionário sem querer, quem aplicou esse questionário? Aí eu estava lá com a planilha de controle, quem aplicou esse questionário foi Laís. Laís, cadê o impresso seu desse? Tá onde? Manda aí uma digital, manda uma foto, entendeu? Então, a gente tinha todo isso, não aconteceu nada, felizmente, né? Então, é importante o pesquisador se cercar de, né? Uma pergunta que vocês não fizeram, foi tudo gravado? Não, não foi tudo gravado, porque éramos 6 aplicadores de questionário, e nem todo mundo tem a ferramenta online que possibilita gravar, né? Mas quando foi possível, Elaine gravou algumas, eu gravei algumas, não sei se Laís conseguiu gravar algumas, talvez metade, talvez 30% foram gravadas, né? Tudo perguntando se podia, a pessoa consentia, a gente lia um termo de consentimento na hora do vídeo, a pessoa falava ok, né? Tudo um protocolozinho de pesquisa bem certinho, mas não muito complexo. Então, o nosso público, né? E aí a gente teve uma grande surpresa, viu? A gente achava que ia ser muito problemático fazer as entrevistas online por conta de internet das comunidades. Não foi um problema grave, né? Todo mundo que aplicou o questionário teve uma ou outra entrevista que foi interrompida ou que estava ruim, a gravação, né? O vídeo e tal, mas funcionou. Então, a boa notícia é que os bancos comunitários, eles têm, através da entidade de apoio e fomento, né, as pessoas que estão à frente dos bancos têm acesso à internet que permite, né, fazer esse tipo de coleta de dados online. Foi muito importante isso, porque senão a gente não teria conseguido, né? Então, enfim, foi uma coisa que a gente descobriu ao longo do processo também. Viu? Importante você contar isso do questionário, porque tem que se cercar dessas possibilidades. Sinara, tem alguma questão? Sim, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe. É uma pesquisa muito importante, né, para o desenvolvimento da rede de bancos comunitários, mas a minha pesquisa é em relação aos casos que vão ser aprofundados, né? Eles vão ser escolhidos, assim, de forma aleatória, de acordo com o interesse de pesquisa, né, do grupo de pesquisa, ou tem mais algum critério para poder escolher os casos que vão ser estudados mais a fundo. Eu sei que sim, você disse que a senhora disse que acabou o recurso do... Não é que não acabou, não é suficiente. Mas, tipo assim, sim. Viajar para um caso, entendeu? Uhum. Então, olha só, excelente essa pergunta, é porque você está implicada diretamente nessa fase, digamos assim. Só que, olha só, uma coisa importante aqui no núcleo ficar muito clara é que, apesar de termos doutorandos e mestrandos aqui, dentro do projeto, contribuindo com o projeto, tem que ter uma liberdade do doutorando mestrando de definir o que ele quer dentro do projeto. A não ser que haja um casamento perfeito em que a sua pergunta de pesquisa estudada seja a mesma do projeto e você vai fazer os casos que você quer, que você ama, entendeu? Mas a ideia é que dentro do projeto tenham os teses e dissertações vinculadas a ele, né? Mas não necessariamente respondendo a objetivo específico A ou B. Então, no seu caso, né, que você vai escolher casos, né, 2, salvo engano, mas você vai com o seu foco, que são as questões raciais. Não é o objetivo desse projeto, mas é claro que os seus casos, que a sua tese vai contribuir com o projeto. Né? Porque você vai contar a história do banco comunitário, você vai contar a história da comunidade, você vai conhecer o território, tudo isso faz parte aqui do projeto. Sim, e utilizar também os
o que já foi sistematizado, né? A gente fez um brainstorm de casos interessantes, está até anotado. Tem o caso do Rio Grande do Sul, 2 no Rio Grande do Sul, tem o Ponta Porã, tem vários casos interessantes. A gente vai ver se no segundo semestre quanto tem de recurso quem tem interesse, entendeu? Mas a ideia, eu acho que a gente vai ser levado a unir o útil ao agradável. Tipo assim, se a gente entender que o banco lá do Rio Grande do Sul, que lida com mulheres negras no Brasil, é um caso interessante, se você entender que isso pode ser um caso da sua tese, a gente casa. A gente te ajuda financeiramente a você ir lá fazer sua pesquisa e também essa pesquisa servir para o projeto, entendeu? Mas se você disser, não, eu não tenho interesse nesse caso, aí você vai fazer o caso que você quiser, entendeu? Sim, Outro exemplo, a Amanda não está aqui hoje, eu acho. Mas a Amanda, ela veio por coincidências da vida, ela veio do Banco Araribóia, em Niterói, trabalhou 3 anos lá. E veio interessada nessas experiências. Ela mal conhece os bancos comunitários raiz, né? Esses que a gente está pesquisando. E a gente mal conhece os bancos municipais. A gente entrevistou 2 ou 3, mas não deu a sequência. Ainda iríamos dar. Ela está interessada em fazer o estudo nos bancos municipais, entendeu? Então, só que ela tem o foco dela. A gente, inclusive, tem um questionário sendo estruturado para os bancos municipais, que foi aprovado no grupo, mas a gente não passou por eles ainda. Então, o que a Amanda vai fazer? Ela vai pegar o nosso questionário sendo estruturado, vai juntar com as questões dela, da tese, da dissertação dela, e vai entrevistar esses bancos municipais. Ela tá simplesmente nos ajudando com o survey dos bancos municipais, com conhecer melhor os bancos municipais através da dissertação dela, que vai, inclusive, trazer informações sobre o nosso projeto, que o nosso projeto pergunta, e também com o mapa. A gente pode colocar os bancos municipais dela, que ela identificar no mapa, entendeu? Então, é isso. Mas, assim, é uma escolha e é muito livre para os doutorandos e mestrandos, no caso dela é mestranda, né? Estarem ou não no projeto. Uma coisa eu sempre digo para os meus estudantes: se você está dentro de um projeto em andamento, é mais fácil. Você pode até ter milhares de outras ideias, mas é mais interessante, fácil, tem apoio, né? A gente vai ter a Clara vai poder, pelo menos, né, que a gente combinou na entrevista, participar do projeto todo, então Clara vai estar junto com a Amanda, ajudando, discutindo. Então, enfim, a gente pode ajudar, enfim, é mais interessante estar dentro de um projeto, quando você tem uma tese, né, ou uma dissertação. E aí, por exemplo, se a gente emplacar mesmo o Observatório de Finanças Solidárias dentro do NOUS, que já é uma linha de pesquisa, né, as finanças solidárias, a gente vai ter um levantamento constante, atual, para qualquer pesquisador que quiser trabalhar com finanças solidárias ter um banco de dados, dentro do projeto Observatório, entendeu? Então, é muito mais interessante nesse sentido. Então, aqui os casos, a gente tem um brainstorm, a gente nem sabe se vai conseguir visitar, mas a gente vai chegar num momento no segundo semestre para definir isso, e aí é a hora que você vai dar seu pitaco, se você quer ou não quer, entendeu? Mas seria ótimo unir o útil ao agradável. Sim, a gente já está, né, por esse caminho mesmo. Já está, só que vamos ainda confirmá-lo. Sim. Mais alguma coisa? Então, gente, esse é o objetivo do seminário de pesquisa do Núcleo de Estudos Aplicados em Organizações de Utilidade Social, NOUS, né? Fazer seminários mostrando projetos em andamento, finalizados, ou iniciando, ou apenas ideias, né? Mostrar pesquisas, falar de método. Nós já falamos de pesquisa engajada, que, inclusive, Laesson colocou no nosso YouTube do núcleo, né? Esse mesmo momento sobre pesquisa engajada, que foi muito bacana.
né? Então, assim, a gente é esse o objetivo, trocar e poder abrir para quem quiser participar, né? Alunos da graduação, do mestrado, doutorado, enfim, para compartilhar experiências de pesquisa, tá? Temas. A gente também vai ter momentos que vai ser estudos de casos, falar de casos específicos, né, que a gente definiu. E aí, Laércio, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, que a gente podia fazer um card com os próximos encontros, já com data, né? Porque aí as pessoas vão se preparando para estar aqui com a gente. Data A, data B, e a gente vai divulgando o card completo, não só o card do evento. Acho que foi isso que você falou, né? Fala aí, de novo. E Não, Samuel, não sei. Samuel até fez uma pergunta grande aí, eu vi no chat. Mas a gente pode até, né, nessa divulgação antecipada, mas isso que eu falei não foi. Eu não estou te ouvindo direito, não. Acho que tem alguma falha aí. É porque eu estou no celular agora. Como é que tá? O Laércio está falando com a gente ou não? Eu tô. Parece que sim. Tá. Então, Tá falhando, Laércio. Ô, Samuel, fale aí você para a gente ver. eu vou escrever. Pronto. Eu fiz duas perguntas. A primeira foi: a senhora pensa em criar um relatório técnico conclusivo? Que a senhora falou do técnico científico, mas seria o técnico conclusivo, com esses casos, para disponibilizar tanto para o público geral como para os bancos comunitários? E se pensam em desenvolver algum material que sirva de apoio para o desenvolvimento de novos bancos comunitários? Certo. De trás para frente. Não, a gente não pensa em desenvolver neste projeto material para orientar a construção de novos bancos comunitários. Até porque isso é uma coisa que as entidades de apoio já têm, as incubadoras, Banco Palmas, Cartilha, é uma coisa que já está bem constituída no campo, digamos assim. A primeira pergunta foi qual mesmo? Sobre o relatório conclusivo. O relatório conclusivo é o relatório técnico-científico, né? O relatório técnico-científico, ele é da pesquisa toda. Então, não vai ter só o survey. Se até lá tiver algum caso, o caso vai entrar no relatório também, tá? Mas na medida da demanda dos objetivos do projeto. Não vou pegar a dissertação de Sinara, a tese de Sinara, e vou botar no relatório, entendeu? As teses e dissertações vinculadas ao projeto, elas entram em produto do projeto. Então, esse projeto contribuiu para tese da Sinara, dissertação da Amanda, artigo A, artigo B, livro A, livro C, entendeu? Os produtos do projeto. O relatório é um relatório técnico-científico mesmo, são 2 relatórios que são exigidos, técnico-científico e o financeiro, que é basicamente eu ir lá e dizer o que foi gasto no projeto, anexar as notinhas, os recibos, os comprovantes todos e pronto. Entendi. Laércio, você falou alguma coisa, eu não sei se foi para a gente, mas não deu para ouvir. Ele mandou no chat, professora. Pronto. A gente conversa sobre isso depois, tá? Tá certo. Mas eu acho que a gente pode fazer algo assim mais antecipado, viu? Então, gente, obrigada pelo interesse de vocês, né? De todos vocês. Isso vai ficar gravado, então quem tiver interesse também e estiver assistindo até o final, obrigada, né? E a gente falou que ia ficar em 1 hora, mas é quase impossível, a pesquisa é muito grande, só eu falei 1 hora, né? Mas, enfim, hoje a gente abriu essa exceção. E obrigada por quem está com o tempo super na goela, que eu sei que Laís é uma delas, e está aqui com a gente, está podendo escutar e participar, viu? E bom São João para vocês! Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Para você também, na medida do possível. Debbie, um beijo. Beijo, querida. Tchau, pessoal. Tchau.
Professora, Oi? posso falar com a senhora rapidinho? Peraí que eu tô gravando ainda. Certo.